A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você que participa também de forma online, é bem-vindo, que o Senhor esteja abençoando e falando ao seu coração. Nós estamos dando prosseguimento às pregações, aos estudos no livro de João. E hoje não será diferente, nós estaremos então lendo João 14, dos versos 15 a 31. Acompanhe aí onde o irmão está, que eu estarei fazendo então a leitura. A palavra do Senhor nos diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhes dê outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não mais me verá. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou com meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou com vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos morada nele. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse os ensinará todas as coisas e fará com que lembrem-se de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço isso como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos por esse dia. Te louvamos pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse livro de João deve ter, foi datado, escrito por volta de 60 a 100 depois de Cristo. E ele provavelmente foi escrito em Éfeso, na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Aí nós vemos que, a partir do capítulo 13 de João, Jesus começa a deixar de falar às multidões e começa a falar mais próximo aos seus discípulos. Ou seja, estava chegando o fim, então o Senhor queria dar as últimas orientações a cada um dos seus discípulos. O pastor Wagner pregou no domingo à noite sobre João 14, de 1 a 14, onde Jesus estava ali explicando, né, aos seus discípulos que ele estaria voltando ao Pai. Né, e foi visto naquele momento que os discípulos ficaram tristes e confusos. Na minha infância, eu morava aqui na Piratininga, né, e
Meus pais depois mudaram lá para o bairro Mauá, ali perto do fórum, né? E antes que isso acontecesse, meus pais já providenciaram minha transferência para uma escola ali próximo, na minha infância. Eu fui estudar no Grigoli. Então, estava um pouco longe da Piratininga para lá, e eu tinha que ir de ônibus. E meu pai, minha mãe, às vezes me levavam, às vezes a minha avó, né? E aconteceu um fato que um dia terminou a aula, e eu fiquei procurando, esperando quem vinha me buscar, e ninguém veio. Todas as crianças saíram, o portão ficou fechado, e eu fiquei com segurança. Me senti abandonado. E eu pensei, poxa, todas as pessoas que me amam, né, que eu gosto, não vieram me buscar. Eu me senti muito só, né, abandonado, largado. As pessoas que me amam, meu pai, minha mãe, que cuidavam de mim. Eu creio que os discípulos se sentiam, naquele momento, da mesma maneira. Eles se sentiram abandonados, porque eles o conheciam, é aquele que transformou água em vinho, que deu vista aos cegos, que fez o coxo andar, e ele vem agora, olha, vou para o meu pai, né? Fica algo um pouco confuso. É fácil para nós entendermos hoje, porque nós já temos o compêndio todo, nós temos a Bíblia, e nós já conhecemos o processo de como funciona com o Espírito Santo, a partir da nossa conversão. Mas era algo tudo muito novo, eles não possuíam todos os evangelhos. E o Espírito Santo até então pairava sobre cada um, segundo a necessidade do momento. Então era difícil eles entenderem, né, o que estava acontecendo. Meu mestre está indo, né? E nós vemos que a tônica deste 14 é: Cristo ensinou aos apóstolos que um dos seus objetivos pelos quais ele viria à Terra era o de, por meio de suas palavras e ações, revelar a verdadeira natureza do Pai Celeste. E aí vem a primeira pergunta. Esse era o desejo e o anseio de Jesus. Qual tem sido o seu? Você tem buscado como Jesus o fez, já que nós somos discípulos de Jesus? Nós temos buscado também refletir ao Pai Celeste nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos pensamentos. E o Gilead pregou no domingo pela manhã, em João 13, e o 35 dizia: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se estiverem unidos em amor um pelos outros. Ou seja, a nossa relação é que vai com Deus e com o próximo é que vai nos diferenciar para o mundo. E entrando propriamente no nosso texto agora, ele começa aí no 15 com algo bem interessante. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Num texto tão pequeno, de 15 a 31, ele repete 4 vezes, o 15, 21, 23 e 24. A mesma tônica. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Né? E achava interessante que, uma vez, eu ouvi uma pregação, né? E eu sempre dizia na minha oração que eu amava ao Senhor, né? Quando era pequeno. Né? E aí, um dia, o pastor falou assim, mas você só pode dizer que ama ao Senhor se você guarda os seus mandamentos. Eu fiquei muito triste, porque eu não podia mais colocar na minha oração que eu amava o Senhor, porque eu não obedecia a minha mãe, eu fazia as coisas erradas, né? Batia na minha irmã, e aí eu fiquei muito triste, falei, poxa, Senhor, eu não posso dizer que eu te amo, porque eu não estou guardando aquilo que o Senhor tem para mim. Essa é a primeira questão, e o Senhor já nos alerta aí. Jesus, ele bateu nesta tecla com os discípulos. Guardem as minhas palavras, guardem as minhas palavras, guardem os meus mandamentos. Eu estou indo, guardem os meus mandamentos. E ele segue dizendo aí, eu pedirei ao Pai que lhe dê um outro consolador, a fim de que estejam com vocês sempre. Interessante que na sua Bíblia deve estar aí o Consolador com um C maiúsculo, né? E ele diz outro, que a palavra original utilizada é Paráclito. E em 1 João, Jesus cita ali, se pecarmos, temos como um Consolador junto ao Pai. Ele se refere a Ele como um Consolador. E a palavra lá usada, Paráclitos.
E aqui também é utilizada paráclitos, ou seja, eu estou mandando alguém da minha turma, do meu nível, para ficar com vocês. Então, na realidade, era tudo muito confuso para eles, mas claro para nós hoje, podemos entender. Então, o Senhor teve a preocupação de não nos deixar órfãos. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo. E no 17 ele diz, o Espírito de verdade. Uma coisa interessante. Nós temos a verdade como crentes. Nós muitas vezes não agimos com a verdade. Mas nós temos a verdade. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós levamos o nosso irmão a um tribunal normal, né? Um advogado, né? E a palavra do Senhor mesmo diz, poxa, vocês que têm a verdade não conseguem colocá-la em prática? Né? Então, olha que coisa interessante. E o Espírito da verdade. Nós temos feito uso do Espírito da verdade. Nós temos clamado ao Senhor, temos pedido ao Senhor que o Espírito Santo faça morada em nós e que se manifeste com o quê? Com uma dessa virtude, a verdade. Nós temos pedido, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso que a manifestação da verdade, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser limpo, eu quero ser honesto. Tem sido nosso pedido. E ele diz aí que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo não o conhece. O mundo não o conheceu, mas nós conhecemos. Conhecemos de forma diferente. Quando nós o aceitamos, ele faz morada em nós. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará sempre com vocês. É interessante que o advento da cruz, com a morte de Jesus Cristo, e a vinda do Espírito Santo, marcou um novo diferencial, um novo relacionamento das nossas vidas com Cristo. Porque a partir do momento do Pentecostes, onde o Espírito Santo começa a habitar em nós, o nosso relacionamento com Deus é diferente. Porque nosso Deus, até então, até o momento onde os discípulos estavam ouvindo Jesus, eles não tinham ainda o Espírito dentro de si. Então percebam que hoje, o Deus vivo, o Deus verdadeiro faz parte de mim, ele vem morar em meu coração. Olha a responsabilidade que nós temos. Não é um Deus que está fora me acompanhando ou pairando. É alguém que faz morada dentro do meu coração. E ele diz, olha, não deixarei vocês órfãos, porém voltarei para que nós estejamos juntos. Já falei isso numa outra mensagem. E é engraçado, né? O nosso mundo hoje, ele nos traz muita facilidade, né? Apesar das dificuldades, está ruim, mas está bom, né? Essa é a grande realidade, né? Se a gente for ver, tem lugar que está muito pior. Então, a gente se acomoda com esta vida. A gente se acomoda com as coisas que nós temos. A gente vai se pautar no nosso poder, na nossa saúde, né? No dinheiro, que talvez um pouco que a gente tenha, no que a gente venha a desenvolver, né? Essa semana, quantas vezes você pensou na volta de Jesus? Você pensou na volta de Jesus, que ele está voltando? Interessante, né? A coisa que está acontecendo com Israel. Cada dia um povo a mais se manifesta que vai entrar na guerra contra Israel. E o caldo vai avolumando. Não sei se é o fim, mas o desenho está começando. Será que nós estamos realmente pensando e anelando, esperando a volta dele? E aí ele diz ainda, naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. É interessante, eu não entendia como é que um missionário saía daqui, ia para uma outra terra, e ele batia numa porta, e ele chegava lá e falava assim, olha, eu sou missionário de tal lugar, tal. Ele chegava, cumprimentava o irmão, dava um abraço no irmão, e o cara abria a casa dele, com a esposa, filhas, filhos lá dentro. Né? Como é que era isso? E aí um dia, até conversando com o pastor Neto, né, nós estávamos discutindo sobre isso,
é o Espírito que está em mim, que testifica com o Espírito que está em você, dizendo, esse é meu, cuida. Nós temos permitido a ação do Espírito em nossas vidas, tanto sendo ajudados como ajudar os nossos irmãos. E é interessante que, segundo a Coríntios 5,17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Temos lançado mão realmente disso, de buscar fazer novas todas as coisas todos os dias, procurando fazermos amanhã, não fazermos os erros que cometemos hoje. E ele continua no versículo 21 aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei nele. Olha que coisa interessante. Você conhece todos os mandamentos? Não os 10 mandamentos, mas você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Porque eu vou te dizer uma coisa. Você não é salvo porque você guardou. Você é salvo para guardar. Nós fomos salvos e a partir deste momento é que nós vamos estudar e receber a cada dia a palavra do Senhor. Então nós temos que, hoje, esse mesmo alerta dado aos discípulos é a nós. Você tem buscado a minha palavra? Tem buscado a minha palavra? Quanta Bíblia a gente sabe decorada? A gente pega um adolescente desses países muçulmanos, com 7 anos, 8 anos, ele já tem o Alcorão decorado. Né? Será que a gente consegue 10 versículos decorados? Né? Não sei se chegaremos lá ou não, mas pode ser que teremos um tempo onde nós teremos que ter a palavra do Senhor em nossa mente, em nosso coração. E aí ele diz, né, que Judas acaba perguntando para Jesus, por que razão se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para eles e faremos morada nele. Ou seja, guardar a minha palavra, então, é a conotação de entendimento, de busca. A partir do momento que eu busco a palavra do Senhor, que eu leio, que eu aprendo, eu vou tendo crescimento, ou seja, eu vou buscando desenvolver a minha vida espiritual. Porque quem ama, obedece. Esse é o princípio. Se eu não estou obedecendo a Deus em tudo aquilo que o Senhor tem me orientado, eu não tenho amado como deveria. Porque em alguma questão eu estou desrespeitando. Então é importante que nós venhamos ter esse cuidado. 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês. A palavra de Deus diz, se você tem alguma dificuldade, peça sabedoria a Deus, que Ele dá de forma diligente. Interessante, você fala assim, poxa, não importa a situação que o cara esteja, mesmo em pecado, Deus vai ouvir esse pedido? Vai. Porque Deus tem interesse que você aprenda. Ele vai te dar sabedoria e discernimento para que haja luz na sua mente e haja clareza em seu coração. Então, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso de discernimento, eu preciso de entendimento, não só na tua palavra, mas na aplicação da tua palavra na minha vida e na minha família. Eu preciso aplicar os teus preceitos. Eles não podem ser só teóricos, eles têm que ser práticos. Então aqui o Senhor nos alerta que o Consolador, Espírito Santo, vai ensinar você todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que Ele disse. Você só vai lembrar do que ouviu, do que aprendeu. É interessante, né? Às vezes a gente vai pregar para alguém, você vai falar sobre um assunto, e a palavra vem, não é? O versículo vem, você fala, olha que coisa interessante. Eu nem sabia que eu sabia isso. Né? E você fala como? É o Espírito Santo através da tua vida. Para que ele lembre, eu preciso pelo menos ler uma vez, que é o que o pastor Neto fala. É importante
Ler a Bíblia. Você só vai ter domínio da palavra do Senhor de forma clara e plena a partir da sexta leitura. É que você vai estar assim com um mapa bíblico na sua mente. Por isso que é importante ler. Muitas vezes a gente lê e fala assim, mas não entendi nem o que eu leio. Eu nem sei o que eu li de manhã. Leia. Existe uma ilustração que diz assim, um jovem com o seu mestre andando na beirada de um lago ali, acharam um cesto enterrado, aí o mestre falou assim, mestre, como é que faz? Eu não lembro, né, o que eu li, a Bíblia é muito grande, eu acabo lendo, estudando, não me recordo. Aí ele falou, pega aquele cesto, leva para o rio. Era um cesto de vime, traz água para mim. Ele colocou, trouxe, claro que não tinha mais água, um cesto de vime, a água saiu. Vai lá de novo, pegou, processo 10 vezes. Mas eu não estou trazendo água, vou pegar de novo. Ele foi lá de novo, voltou sem água. Aí o mestre perguntou, o que está acontecendo? Eu não consigo trazer água, mas e o cesto? O cesto está ficando limpo. Então esse é o processo. Embora você cognitivamente, intelectualmente não consiga absorver todo o conhecimento, através do Espírito Santo ele está contido na tua mente, no teu coração. E o Espírito Santo vai usá-lo de acordo com as necessidades. Portanto, a leitura da palavra é importante. Você ama o Senhor? Leia a sua palavra, porque senão você está sendo um filho rebelde. E é interessante que aqui ele continua dizendo, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Que realmente nós possamos nos pautar na palavra do Senhor e buscar nele. A Bíblia nunca nos enganou. Ela diz que no mundo nós teremos aflições. E sim, nós temos aflições. E eu achei interessante a preletora do Retiro. Ela falou que uma das questões que mais aflige as pessoas é a perda de um ente querido. Claro, é natural. Mas é interessante. Como é que a gente consegue minimizar isso? Primeiro, que não tem nada de novo na nossa vida. Tudo está escrito aqui. É gente que não quer enxergar. Problemas virão, o fim do mundo vem, o pecado está aí, toma cuidado, né? Eu vou morrer, meus filhos vão morrer, minha filha vai morrer, minha esposa vai morrer. Não existe nada de novo. Nós temos que nos preparar. A palavra já nos diz. Nós temos que viver como se hoje fosse o último dia. É a orientação da palavra. Então nós vemos que ela disse, a melhor maneira de você se prevenir disso é viva o melhor possível hoje com quem você ama, para que você não se arrependa depois. Então nós temos que ter lembranças boas, né? Como a própria Bíblia nos diz, né, naquele trecho onde fala que quando a roca não tiver mais barulho, quando você não ouvir mais os pássaros, não é que ele está dizendo que está tudo falindo, tudo fechando. Não. É a velhice que está vindo a mim e as coisas estão ficando distantes. Nesse momento, eu tenho que me lembrar daquilo que eu fiz. Eu executei, eu fiz. Eu estou alegre porque enquanto eu pude, o Senhor me abençoou a fazer. E você se alegrar por aquilo que você produziu no Senhor. E ele diz que volta no 28, né? E 29 ele diz, isto eu falei agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Ou seja, eu que acabei de dizer, né? A palavra de Deus já nos disse tudo. Então, quando as coisas acontecerem, que nós não nos espantemos, mas que nós creiamos. Por quê? Porque nós já lemos e estudamos o que o Senhor tem para cada um de nós. Aí, para finalizar, ele diz, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Aí ele estava dizendo sobre Judas, né, que estaria o traindo, né, em função de seu pecado. E aí ele disse, levante-se e vamos sair. Interessante que
a tônica desses versículos. Se você não se lembrar de mais nada, lembre-se que se você ama a Deus, é sine qua non, não é optativo. Você tem que guardar as palavras dele em seu coração. Não existe outro caminho. Eu não consigo amar ao meu Deus sem buscá-lo. A sua palavra tem que estar contida em meu coração. E qual tem sido o meu esforço e o seu esforço na busca desse aprendizado? Que o Senhor te abençoe e te ajude a buscá-lo a cada dia mais na palavra do Senhor, na oração, para que você cresça em espírito e em verdade. Não se esqueça, peça ao Senhor que te encha do Espírito Santo. Use o Consolador. Ele está aqui para nos ajudar, para nos dirigir, para nos orientar. Suplique. Eu preciso do Espírito Santo nesta unção. Me dá verdade, me dá entendimento. Que nós possamos realmente usar, né, aquele que o Senhor deixou aqui conosco até que Ele venha. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, ó Pai, pela Tua palavra, porque nós podemos ler de forma livre aqui no Brasil. Ajuda, Senhor, aqueles povos que estão em guerra. Senhor, tem misericórdia. E que Tu possa, Senhor, estar sendo com nossas famílias, com os enfermos. Eu te agradeço por cada um que aqui está e está nos assistindo de forma remota. É minha oração, meu agradecimento. A Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.